hedonista, onde a busca por prazer pauta a vida de muitas pessoas. Essa busca muitas vezes se direciona para vícios, tais como bebidas, cigarros, drogas, prostituição. No entanto, o viciado ele geralmente sofre algum tipo de problema emocional e faz uso do vício para fugir da realidade. Só que o efeito passa, os problemas retornam e a pessoa continua no vício, substituindo a dor pelo prazer, e o círculo vicioso é frequente. Agora vamos começar com o ex-comandante do GPM de Heliópolis, o primeiro sargento Pedro Leal. Com sua bagagem profissional, poderia retratar como era o uso de drogas lícitas e ilícitas há 10 anos atrás? Eu quero dizer a vocês o seguinte, sobre as drogas em Heliópolis, lícitas ou ilícitas, era o seguinte: antigamente a droga não era usada como é hoje, entendeu? Abertamente ao público. Principalmente nós não temos assim um suporte legal que apoia a gente, principalmente das autoridades da cidade, entendeu? Hoje nós temos aqui na cidade 2 policiais, certo? Que não combatem totalmente a droga em Heliópolis. Isso não é só em Heliópolis, é no Brasil todo, ou na Bahia todo, né? E o que eu tenho a dizer é o seguinte: quando eu comandava Heliópolis, não era abertamente, mas sim, nós tínhamos mais soldados, entendeu? Tínhamos viaturas a nos apoiar a gente, devido ao comando de Cipó, que na época era o Major Joceval, e dava mais suporte a gente, né? E tinha mais apoio das autoridades da cidade. Hoje nós não temos isso em Heliópolis. Fazendo uma comparação entre os índices de criminalidade dos anos passados ao período atual, você pode expor o aumento dos números de crimes causados por dependências, se aumentaram, diminuíram? Os índices de criminalidade hoje aumentou e muito, certo? Como eu falei a você, devido à segurança, né? Antes nós não tínhamos essa criminalidade, nós tínhamos mais segurança, nós tínhamos mais apoio. Hoje nós estamos vendo aí que os policiais não têm mais apoio, eles não têm mais o suporte aqui em Heliópolis, estão indo para Cicero Dantas. Aí a gente vai entrar na questão justamente da prefeitura. Diga. A prefeitura da cidade ofereceu algum tipo de suporte às autoridades durante os anos passados ou ao atual para conter essa propagação da droga ou da ocorrência dos crimes que fragilizam a segurança do município? Quando eu comecei a trabalhar em Heliópolis, como eu era primeiro soldado de primeira classe, que a gente chama na Polícia Militar, é o soldado de primeira classe, nós tínhamos aqui muito apoio, certo? Na gestão de Haroaldo Barbosa, na gestão do próprio Zé Sertão, entendeu? Na gestão de Valtinho. Quando eu trabalhava, nós tínhamos suporte. Hoje, segundo informações, que também trabalhei com o atual prefeito, o Odildinho, de Delfonso, né? Nós não temos aquele apoio que nós tínhamos antes. O porquê eu não sei, nem tenho como explicar a vocês. Essa falta de suporte da prefeitura, ela deixa muito fragilizada a segurança do município. Aí você acha que é uma das principais causas para o aumento dos crimes na região? Sim, é uma das principais causas, porque se o policial tem um apoio na cidade onde ele trabalha, se ele tem uma ajuda de custo, entendeu? Da prefeitura, porque tem policiais que pagam para vir trabalhar aqui. Tem policiais que têm seu próprio carro, se desloca de Cipó para aqui, entendeu? Aí tudo é gasto do bolso do policial. O Estado não paga o policial para ele ter a gasolina dele, ele ter o almoço, o café ou a janta na cidade que ele trabalha. Nós temos sim, certo, uma gratificação da Polícia Militar que dá esse apoio, só que não é o suficiente para o policial. O cara que se desloca na cidade, como eu fiz da Cunha, entendeu? Cipó, Olindina, para vir trabalhar aqui, como conheço outros soldados que trabalham aqui de Pombal, outros de Paripiranga. Então a prefeitura deveria arcar com, vamos dizer assim, com a despesa de alimentação, a gasolina que o policial tem no seu carro, ou o policial que é casado, quer morar em Heliópolis, como já teve, isso aconteceu aqui. Você acredita que se a população se mobilizasse, recorrendo para a prefeitura dar apoio à questão da segurança, teria um avanço positivo? Com certeza, a população está em primeiro lugar, é ela que tem que cobrar,
dos vereadores da Câmara Municipal, certo? Para ir com o prefeito, através de ofício, ao comandante do Cipó, para pedir esse apoio, para que os policiais possam ter mais segurança e o apoio da população. Por Heliópolis, se divisa com Sergipe, no caso. A Polícia Militar tem alguma ligação entre Bahia e Sergipe nos anos passados do atual? Sim, no período que eu comandei Heliópolis, eu sempre tive um conhecimento com o pessoal de Sergipe. Eu tenho muita amizade lá com o pessoal da Polícia Militar de lá, da Polícia Civil, somente o escrivão Arivaldo, que me deu muito apoio quando eu era comandante daqui. Eles sempre apoiavam a gente e a gente apoiava eles, certo? Devido ao tráfico de drogas que vinha de Sergipe, que o pessoal da Bahia ou de Sergipe trazia, e eles se encontravam na divisa para o transporte. O pessoal que serve de carga chama mula, entendeu? O pessoal que vai buscar é chamado de mula, conhecido como mula. Nós tínhamos muito apoio, e isso combatendo muito aqui em Sergipe e na Bahia, entrando nos dois estados. Nós tínhamos esse conchave entre as duas polícias, Bahia e Sergipe, entendeu? Hoje eu não sei como está acontecendo isso, porque dificilmente eu vejo hoje uma viatura da Bahia ou do Sergipe aí na praça, conversando, entendeu? Batendo um papo, porque eles têm que sempre estar conversando para saber se está tendo envolvimento de tráfico de droga entre Sergipe e Bahia, ou Bahia e Sergipe. Eu sempre tive esse prazer de deslocar para Sergipe, conversar com o pessoal da delegacia de lá, conversar com o próprio comandante da Polícia Militar do comando de Sergipe, de Poço Verde, e eles também sempre vinham aí na delegacia daqui conversar com a gente. Isso era um conchave muito bom. Eu não sei se hoje isso está acontecendo. Você acha que a falta de apoio da prefeitura e até acho que a falta de atenção com essa falência, no caso de você buscar resultados de longe fronteiras? Sim, sempre tivemos aqui esse problema, né? Mas está acontecendo mais hoje na gestão do atual prefeito. Eu não estou aqui falando de política, mas sim de segurança pública, devido ao apoio que os policiais não estão tendo hoje, né? Como aconteceu aí nessas passeatas que teve aí, entendeu? Vamos iniciar um bate-papo com o ex-dependente químico. São 2 da manhã, eu de calça. Como ocorreu o primeiro contato? Pelo menos comigo, eu acho que com grande maioria também aconteceu. Foi em festas. Comigo não foi através de sendo influenciado. Eu realmente busquei aquilo. Eu queria experimentar e saber que bicho de 7 cabeças era esse que todo mundo falava. Durante o período de uso, você se considerava dependente? No primeiro instante, no primeiro longo instante, não. Mas com o passar do tempo, vai caindo a ficha e você vai se tocando que aquilo está te dominando. Você lembra quando se deu conta que era uma dependência? Não lembro no exato momento, mas eu lembro de coisas que eu comecei a sentir que aquilo estava me fazendo mal e que mesmo assim estava submisso. Que tipos de droga você usou e quais os efeitos que ela causava? Primeiro, maconha. E o efeito, se você, como a gente já tinha conversado, se você souber administrá-la, pelo menos ao meu modo de ver, se você souber administrá-la, ela não te faz mal. Claro, faz mal em ambas as partes, né? Porque até você lava a cabeça demais faz mal. Mas se você souber administrá-la, por exemplo, no seu dia a dia, para aquilo te trazer algo construtivo, por exemplo, para você ter mais inspiração para trabalhar e mais em tudo que você for fazer durante o dia, aquilo realmente me ajudou, né? Acho que também, de forma geral, seria da mesma forma. Agora, se você usá-la e ficar parado e ficar deitado e não quiser saber fazer mais nada, aquilo te prejudica, porque você não gasta a vibe, né? A onda que está acontecendo em você, e quando passa vem uma ressaca que eu acho pior do que ressaca de cachaça, de álcool.
Então, se você souber usar aquilo, maconha é produtiva em forma de você se inspirar, em forma de você estudar. Acho que tem como controlar. Por não ser uma droga química, acho que tem como controlar. Pelo menos me ajudou em muita coisa, tanto para estudar, tanto para trabalhar por um tempo. Mas depois, quando eu comecei a deixar isso ser levado a mais à frente, quando eu comecei a usar mais, aí começou a me atrapalhar, porque é como eu disse, né? Tudo demais faz mal. E com relação às outras drogas, eu usei cocaína também. E assim, é o outro lado da história, né? É o outro lado da moeda. De certa forma, também pode te ajudar em questão de trabalho, porque aquilo te deixa muito ativo, com muita energia para gastar, mas quando passa você se sente no lixo, não consegue fazer mais nada porque você gastou demais energia. É aí onde vem a questão da dependência, por ser uma coisa química. Aí você quer mais para suprir a necessidade que já tá acabando, e quer mais, e quer mais, e quer mais. Comigo não foi assim, não é que eu queria mais, que eu queria mais. Porque o meu uso de cocaína, eu não considero que foi um vício, porque foi quando eu tinha a oportunidade. Não era que eu procurava aquilo, não é que eu estava procurando aquilo. Aliás, a primeira vez que eu cheirei cocaína, eu não procurei. Aquilo veio e no outro dia eu nem lembrava mais, e passou os meses eu nem lembrava mais, e depois chegou outra oportunidade e eu fui lá, e por que não? Então cheirei. E isso foi acontecendo, assim, conforme meses foram passando, mas não que eu estava dependente, que eu queria aquilo todo dia, e que aquilo que eu fiquei submisso como maconha. Você acha que uma droga leva a outra? Não necessariamente. Porque muitas pessoas começam a fumar maconha através do álcool, que é uma droga legal. Aí, a partir da maconha, a sociedade geralmente rotula que você vai começar a fumar outros tipos de drogas. Você acha que isso é verídico? Como eu disse, não necessariamente. Depende de organismo para organismo. Só que quem é leigo no assunto, eu digo leigo de forma... quem nunca usou, quem não sabe como é, tem esse pensamento generalizado que todo mundo fala, que uma leva a outra, que leva a outra. Depende muito do psicológico de cada um, depende muito do organismo. Por exemplo, eu conheço pessoas que beberam a vida toda, são alcoólatras, mas não fumam, muito menos maconha. Eu conheço pessoas que fumam cigarro, mas não bebem. Então, é muito complexo a coisa. Não é uma regra, não é uma fórmula que, se você começar a beber cachaça, começar a beber álcool, você, consequentemente, logo mais vai começar a fumar cigarro, e logo mais vai começar a usar outro tipo de droga mais forte, outra mais forte, outra mais forte, até morrer. Não, no meu entender, no meu modo de ver, não é assim. Depende muito do organismo, depende muito do psicológico, da educação. Você acha que o ciclo de amizade, de convivência que a pessoa tem, influencia também? Talvez, mais uma vez, depende do psicológico de cada um. Mas talvez, como eu falei, como eu estava falando, a questão cultural dentro de casa, a forma como você foi criada, os amigos que você já teve, sua linha de raciocínio, o quanto você estudou já sobre tudo, de modo geral. Então, não é qualquer um ou milhões de pessoas que vai te influenciar a fazer o que quer. Depende muito de você mesmo. Se você pudesse voltar no tempo, teria evitado o contato? Não, porque, como eu falei anteriormente no começo, eu busquei, no caso da maconha, eu busquei para saber que bicho de 7 cabeças era esse que todo mundo falava. E eu não voltaria atrás, porque foi uma experiência de vida, e se hoje eu fosse uma pessoa que não tivesse usado nenhum tipo de droga, eu acho que eu teria vontade de usar ainda. Ou se teria vontade, ou talvez não coragem mais, né? Devido ao meu crescer psicologicamente, crescer como pessoa. Talvez eu queresse usar algum tipo de droga, mas talvez não tivesse coragem. E isso se tornaria uma frustração, por medo de alguma coisa ou por medo da sociedade. Então, por isso, eu não me arrependo de nada, porque, assim, não generalizando mais, mas acredito que aconteceu isso não só comigo, eu me sobressaí. Eu fui lá, olhei como é que era e voltei ileso. Então, foi meio estratégico e eu não me arrependo não.
Se algum conhecido seu pedisse sua opinião para iniciar o uso ou não, o que você opinaria? Eu acho que depende do conhecido, né? Se eu o conheço realmente, se eu sei a forma como ele foi criado e sei o nível de intelecto que ele tem, eu diria sim, por que não? Dependendo da pessoa. Porque se for um conhecido meu que eu vejo que é imaturo, que é muito dentro da casinha ainda, eu digo, não, velho, saia dessa, não entre nessa. Porque pelo fato de eu conhecer aquela pessoa e eu saber que aquilo ali é mais forte do que ela mesma. Mas, por outro lado, dependendo da pessoa, do conhecido, por que não? Não me colocando como exemplo, mas dependendo do nível de intelecto, dependendo da força psicológica dele, pelo que eu o conheço. Porque se fosse uma curiosidade, você soubesse que ele pudesse controlar, você diria sim. Claro. Agora, se fosse apenas Banal. Pela minha alma e pela sua. É madrugada, faz chuva. Eu vou orar pela minha alma e pela sua. Um bom lugar pra ler um livro. Pensamento lá em você. Eu sei você não vive. Depoimento de um viciado. Um dia frio. Um bom lugar pra ler um livro. Pensamento lá em você. Eu sei você não vive. Depoimento de um viciado. Um dia frio. Um bom lugar pra ler um livro. Pensamento lá em você. Eu sei você não vive. Depoimento de um viciado. Um dia frio. Um bom lugar pra ler um livro. Pensamento lá em você. Eu sei você não vivo. Depoimento de um viciado. Queremos falar com uma pessoa dependente do uso do cigarro. Você se considera uma pessoa dependente do cigarro? Sim. E quando você percebeu essa dependência? Assim? Eu comecei a fumar com 15 anos. Na brincadeira, pra uma amiga minha que fumava, me ensinou. Eu achava bonito e pedi pra ela me ensinar, né? Aí agora eu comecei a fumar pra aprender. Depois eu fiquei viciada, né? Eu fumava escondido de mãe, depois eu contei a mãe. Aí eu vi que eu era dependente do cigarro. Fiquei dependente do cigarro. E assim, você já recorreu a algum tratamento? Não. Não. Mas nem pensa em... Nem penso. E se você pudesse voltar, tipo, no tempo, ter evitado o contato, você... Teria evitado, sim. vamos iniciar um bate-papo com um parente de um ex-dependente químico que sofreu sequelas. Quando percebeu a dependência do seu conhecido? Bom, o meu parente começou a ter frequência de ir para cidades vizinhas, lugares, locais. Começamos a perceber as amizades também que andava, começou a mudar totalmente o comportamento. O primeiro momento foi o visual. Começou a mudar o visual, sendo que todo mundo já estranhou. A gente não percebeu somente por isso. Junto com o visual, mudou o comportamento, não focava mais nas atividades diárias e agressiva com a família, com a gente, muito agressivo. E foi isso. Ele reconhecia ou reconheceu em algum momento o vício? Não. A gente tentava sempre conversar e para ele era normal. O que estava fazendo era normal, apenas para ele era uma curtição e tal. Ele estava ciente de que estava conseguindo separar as coisas, sendo que não era. Para ele não estava se prejudicando. E quando foi perceber, já não tinha como sair do vício. Você, como um familiar e outros familiares da família, tentou de alguma maneira intervir, aconselhar? Tentamos. Só que, como já tinha falado, foi muito cabeça dura. Ele não ouviu. A gente ia falar, agia com muita agressividade. E só parou mesmo no momento que foi afetado. Você acha que, você já teve experiência, acha que a família
é capaz de intervir e mudar, fazer com que a pessoa desista? Bom, acho que se intervir no início, porque se já for quando o caso estiver avançado e quando já estiver viciado, não tem como não. Como era a convivência com ele? Ele era agressivo? Normal, só quando chegava que a gente percebia que estava muito alterado. E logo, só que chegou a um ponto que o vício era tão grande que usava no dia a dia mesmo. Eu notei até um dia pela manhã. Chegou muito agressivo, 10h30 da manhã. Obrigada. Iremos conversar com uma pessoa que convive com um dependente alcoólatra. Quando você percebeu a dependência do seu conhecido? Na verdade, eu não percebi. Eu nasci no ventre de uma família alcoólatra. Então, desde cedo eu já reconhecia isso. Eu sabia que eles eram alcoólatras. O seu conhecido, ele reconheceu ou reconhecia o vício? 2 deles, sim. Tanto que ele parou de beber 3 meses antes de vir a falecer. E o outro parou de beber, mas caiu no vício novamente. Já retornou a beber. Você tentou de alguma maneira intervir? De certo modo, eu creio que todas as famílias tentam. E, de fato, nós tentamos. Tentamos, porém, não deu certo. Porque com esse que voltou a beber, veio do psicológico dele mesmo, veio dele mesmo querer beber. Porque por nossa parte ele não beberia mais. Porém, voltou a beber. Você acredita que a família interviu de alguma maneira em relação à dependência do parente? Pode surtir algum efeito positivo? Creio que não diria bem o efeito, diria um apoio moral. Porque isso vai depender de cada um. Se a gente tentar fazer com que ele largue o vício e ele não querer largar, ele não vai largar. Então não é dependente apenas da família. Isso não depende apenas da família, e sim do indivíduo. Você pode relatar como é a convivência com ele, se há algum tipo de problema, as preocupações? Há preocupações quando eles saem, que a gente sabe que eles saíram para beber e a gente não sabe para onde eles foram. Realmente é aquela preocupação de cair, ser atropelado, de ser esfaqueado, como houve um caso em Heliópolis. Há muitas preocupações, realmente. Aí, mas fora isso, a conversa é tranquila? quando não estão bêbados, sim. Quando estão sóbrios, aí dá para levar. Obrigada. Por nada. Vamos iniciar um bate-papo com o conhecido de dependentes químicos. Quando percebeu a dependência do seu conhecido ou dos seus conhecidos? Assim, não é nem que eu percebi, mas pelo fato da gente ser próximos, pelo fato da gente se conhecer, né? Então não tinha, não que eles, na verdade, me escondiam. Então o que eles faziam eu já sabia, e quando eu me toquei que era uma dependência mesmo, eu preferi nem falar, porque pelo fato de eles acharem ruim, tipo, ficarem com raiva, alguma coisa do tipo. Mas teve um certo momento que eu percebi, sim, que já era algo dependente, que aquilo estava dominando. Eles reconhecem ou já reconheceram que é dependente? Eu acho que nem todos, mas alguns sim reconhecem, mas também não gostam muito de falar. Você tentou de alguma maneira intervir, aconselhar, ou você acha que isso não é necessário, que não vai surtir efeito? Eu preferi não falar. Pode achar que, não, ele já usou e parou, e agora quer que a gente pare também e tal. Pra não acontecer esse tipo de comentário, de briga, de intriga, né? Como é a convivência com eles? Eles mudam quando estão sob efeito ou mantêm? Não, mesmo. Talvez seja até melhor, porque devido ao dia a dia, ao estresse, à correria do dia a dia de cada um, quando as pessoas estão sóbrias, se escondem atrás de si mesmo. E quando usa determinado tipo de droga, como maconha, por exemplo, ou álcool, né? Elas transbordam o interior delas. Elas soltam a franga, vamos dizer. E no caso da maconha, essas pessoas que quando estavam sóbrias, meus conhecidos, e quando fumavam, ficavam até melhores no convívio. Eu nunca vi ninguém que
fumou maconha que se tornou agressivo. O uso de outras drogas, sim, porque algumas agregam até outras que não são ilícitas. Por exemplo, cocaína, álcool, né? Geralmente quem tá cheirando, quem tá usando cocaína, também tá bebendo álcool, tá se drogando de certa forma com as duas drogas, uma ilícita e outra lícita. E como o álcool deixa a pessoa mais valente, né? Pra tudo, né? Pra paquerar, pra brigar. E a cocaína que deixa mais a flor da pele em questão, que deixa mais ativo. Então, uma agregada a outra, sim, pode deixar a pessoa mais ignorante, mais bruta. Depende da personalidade. Também, dependendo da personalidade. E mostrar o que realmente a pessoa tá sentindo. E o que não mostraria se ela tivesse sóbria. Já outras drogas, tipo crack, eu não gosto de generalizar, mas a maioria das pessoas falam que a pessoa fica assim, um pouco ignorante, ou até muito, e com medo de tudo e de todos, achando que tá sendo perseguido por algo. Eu conheço pessoas que usam, que já usaram, só que eu nunca presenciei eles estarem sob o efeito. Quando estão sóbrias, são maravilhas de pessoas. Não sei como elas são quando usam o crack. Mas pela minha experiência com a maconha e cocaína, aí sim eu posso dizer que as duas são diferentes. A maconha nunca vi deixar ninguém ignorante, querendo brigar, esse tipo de coisa. A cocaína sim, porque ela é agregada ao álcool, né? Não existe esse que use cocaína e que não beba. A diminuição da capacidade dos indivíduos em pensar ou agir por si próprios. Os indivíduos alienados não têm interesse em ouvir opiniões alheias, apenas se preocupam com o que lhe interessam, por isso são de certo modo manipulados pelo sistema, que é a mídia. Pois o indivíduo alienado pode ser também alguém que perdeu a memória, ou seja, que está louca.